Pronto, está online. Bem, boa noite. Eu queria saudar todos aqueles que estão já aqui na sala, participando do evento. Nós vamos dar continuidade a um workshop promovido pela ESA, Ceará, a Escola Superior da Advocacia, da OAB Ceará, em parceria com o IBGCOM, o Instituto Brasileiro de Gestão de Conflitos. Nós organizamos duas palestras que formam um workshop, uma sobre acordos de não persecução penal, que ocorreu ontem, e hoje uma sobre acordos de não persecução civil, que são acordos que são feitos basicamente nas ações de improbidade, e alguns também se materializam na leniência, né? Acordos na leniência. Então, eu vou apresentar aqui os convidados, eu, Alessandra, vou conduzir aqui a moderação, representando o IBGCOM. Agradeço ao AB essa oportunidade de propiciar ao IBGCOM essa parceria. Agradeço ao Wilson Matias e agradeço também a dissertação sobre acordos na improbidade administrativa, que, inclusive, se tornou um livro. Daqui a pouco ele faz o merchandising do livro dele. Doutor Vicente Mendes, defensor público, vice-defensor público geral, né, doutor Vicente? É isso? Atualmente estou como subdefensor geral, mas a minha titularidade, doutor Alexandre, é a primeira defensoria da Justiça Militar. Pronto, seja muito bem-vindo. Temos aqui também o Rodrigo Shoa, que está aqui para dar a visão da advocacia sobre esses acordos, né, essas possibilidades, que muito interessa para os advogados, entender essa parte prática. Boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado. E temos aqui o doutor Leonardo Rezende, juiz federal da Seção Judiciária aqui do Ceará. Leonardo, que já esteve com a gente lá no IBGCOM, tratando de outros temas, e que vai também nos dar uma perspectiva da magistratura sobre esses eventos. A proposta é que cada um tenha um prazo para falar, de 20 minutos, expor. Nós queremos que vocês coloquem para todos aqueles que estão nos assistindo a perspectiva de cada um de vocês no exercício de suas atividades, da advocacia, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da magistratura, sobre os acordos na improbidade. O IBGCOM tem por finalidade difundir a discussão sobre esses temas, porque entende que essa perspectiva negocial, essa mudança de paradigma da perspectiva adversarial para a perspectiva negocial, seja no âmbito criminal, que nós tratamos ontem, seja na ação de improbidade administrativa e na leniência, que nós vamos tratar hoje, configuram modalidades de gestão adequada para determinados conflitos, provendo aí uma composição mais eficiente, uma solução mais célere, mais rápida e que agrade a todos. Então, eu vou começar agora o evento e dou a palavra primeiro para o nosso colega Leidomar, promotor de justiça aqui do Estado do Ceará, mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Universidade de Fortaleza e autor de uma obra sobre o tema. Leidomar, mais ou menos 20 minutos, você faz as suas considerações. Quem quiser... doutor Alexander, Oi, Rodrigo. Eu queria abrir somente com alguns pontos. Eu queria que os debatedores, palestrantes, falassem se a previsão constitucional da improbidade administrativa, no artigo 37, parágrafo 4º e 5º, essa inovação foi um avanço, porque a lei da improbidade administrativa, a 8429 de 90, ela foi um avanço. Quais são suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Qual é a qualidade da persecução civil e o acordo? Ok, vamos agora. Para nós discutirmos. Leidomar, você já pode seguir esse rumo aí que o Rodrigo está estabelecendo, viu? Pois vamos lá, vamos começar, Leidomar. Pode falar sobre o tema, fique à vontade. Bom, obrigado, doutor Alessandra, e queria também agradecer o convite aí feito pelo nosso colega Dr. Wilson Matias, diretor da ESA, pelo Dr. Alessandro Salles, também um dos gestores do IBGCOM, cumprimentar os demais palestrantes, Dr. Vicente, Dr. Rodrigo Shoa, Dr. Leonardo Rezende e o próprio Alessandro aí como mediador. Como o Alessandro colocou, fui aluno do mestrado, né, da Unifor, mestrado profissional em gestão de conflitos,
e tive a oportunidade de me deparar, inclusive registrar que o próprio Alessander foi o meu orientador, né, da minha dissertação. Com muita honra, com muita honra. Queria fazer esse registro. E, naquela época, já nos anos 2016, 2017, me preocupava na qualidade de promotor de justiça, atuando na seara da improbidade administrativa, no combate, né, à corrupção, sobretudo aqui no âmbito dos municípios, das prefeituras, em que campeiam a corrupção, né, bastante generalizada, e me frustrava, não é? Porque, de acordo com a Lei 8.429/92, a famosa LIA, ou Lei de Improbidade Administrativa, ela proibia, né, qualquer acordo, transação, negociação no âmbito da improbidade administrativa. Então, a praxe eram as demandas, né? Era o promotor de justiça, sobretudo, como um dos legitimados. Isso estatisticamente está provado. O Ministério Público, tanto estadual como federal, são os legitimados que mais demandam judicialmente nas ações de improbidade administrativa e foram ajuizados desde 1992, ou seja, já são praticamente 28 anos, mais de 28 anos, desde a publicação da Lei 8.429. Então, milhares de ações por improbidade administrativa foram ajuizadas no Brasil, e o que se constata, não é uma grande morosidade, uma grande, não vou dizer assim grande, mas uma significativa ineficácia e não celeridade dessas ações. Há estatísticas, né, em pesquisas feitas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, que uma ação de improbidade, para ser julgada ainda na primeira instância, no juízo de primeiro grau, ela leva entre 6 a 12 anos. Não é? Eu mesmo já me deparei com ações civis públicas em primeiro grau, aqui na comarca de Acopiara, vizinho aqui a Iguatu, que foi ajuizada no ano 2000, ou seja, tem 20 anos, não é só uma não, várias ações por improbidade administrativa que sequer ainda foram julgadas. E há uma grande incidência também de ações civis por improbidade julgadas improcedentes. E muitas vezes as que são procedentes não se chega também a conseguir a execução e adentrar no patrimônio desses gestores ímprobos, porque muitas das vezes eles já têm dilapidado ou transferidos fraudulentamente o seu patrimônio. O certo é que se constata que o mero ato de demandar judicialmente na seara administrativa não se revelou algo que pudesse combater efetivamente a corrupção, porque nós sabemos, público e notório, que ela campeia aí nos 4 cantos do Brasil e nos rincões desse país. Só que nós devemos compreender que a lei de improbidade, ela é de 92, é uma outra cultura no país, não é? Nesses 28 anos, houve toda uma mudança, toda uma cultura, o que eu chamo de revolução copernicana em direção à resolução adequada de conflitos, a busca pela consensualidade. Isso aí nós temos vários exemplos, né? Nós temos a lei de mediação, nós temos a própria lei de delação premiada, nós temos institutos como transação penal, suspensão condicional do processo. Então, são institutos, são leis posteriores à Lei 8.429 que vieram dando uma guinada, né, uma mudança nessa cultura de ajuizamento puro e simples para uma construção de consenso, de consensualidade. E culminou todo esse movimento cultural, jurídico-cultural, com o novo CPC, que estabeleceu, né, os parâmetros, os marcos conciliatórios expressamente previstos lá no CPC, com a previsão da conciliação, da mediação, da negociação, da própria possibilidade, né, de acordos processuais entre as partes, então colocando as partes mais como esse ator protagonista na resolução adequada de seus conflitos. Então nós temos, resumindo, uma lei que ficou vetusta
obsoleta em termos dessa nova cultura jurídica que prima e prioriza pela consensualidade, que é a Lei 8.429, que proibia terminantemente qualquer tipo de acordo. Nós tínhamos milhares de ações por improbidade administrativa tramitando no país, que nem conseguia, né, reaver os valores dilapidados, desviados, apropriados do erário, né, o ressarcimento integral daqueles valores, são um fato, e uma morosidade muito grande. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 100 milhões de processos tramitando no Brasil, que também assoberba, né, quer queira, quer não, o judiciário. Então, essa era a realidade que existia na seara da improbidade administrativa, com a demanda judicial dessas ações e a impossibilidade, a proibição, a vedação de qualquer tipo de acordo, negociação ou transação na seara da improbidade. Então, foi se construindo, né, a nível administrativo, o Alessandro sabe muito bem disso, sobretudo no Ministério Público. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público editou uma resolução, que é de 2017, a 179, que já autorizava os membros do Ministério Público a firmarem acordos na seara da improbidade administrativa. Mas isso causou uma celeuma muito grande entre os próprios órgãos do Ministério Público, como também na doutrina, jurisprudência, né? Havia uma divergência doutrinária e jurisprudencial acerca dessa possibilidade ou não, em face de uma ausência legislativa, né? Em face de uma lei que autorizasse a formalização desses acordos. O certo é que, com o pacote anticrime, ou seja, a Lei 13.964/19, que entrou em vigor em janeiro agora deste ano, de 2020, toda essa celeuma, toda essa divergência, ela pôs um termo a essa divergência, né? Não tem mais razão de ser essa discussão se cabe ou não cabe mais a NPC, o acordo de não persecução civil, na seara da improbidade. O certo é que cabe, por força de lei. E o que nós estamos vendo agora é que isso tem se implementado, né? Eu já tenho aqui, já fiz um levantamento, nós já temos vários acordos de não persecução civil que estão sendo formalizados pelo Brasil afora, tanto a nível de Ministério Público Estadual, como a nível de Ministério Público Federal. Inclusive, o primeiro acordo firmado no Brasil, pelo menos que se tem notícia, é do Ministério Público Federal no estado de Goiás, né? Esse acordo já foi firmado em janeiro de 2020. E mesmo ausente uma resolução, não sei se hoje já temos, mas o Ministério Federal de Goiás embasou-se na resolução 179/17 do Conselho Nacional do Ministério Público e fez um acordo com o diretor de uma escola de rede pública que se apropriou do valor de R$ 53.500 do Fundo Nacional de Educação. Então, é o que se tem de notícia do primeiro acordo de não persecução civil feito pelo Ministério Público Federal no estado de Goiás com esse diretor de rede pública. Nós temos também acordos pelo Ministério Público do Estado do Pará, fez um acordo com a empresa em processos licitatórios, supostamente fraudulentos, acordos estes na monta de R$200 mil, tanto de ressarcimento como de multa. E é interessante porque metade desse valor, R$100 mil, foram para os cofres públicos, para o erário, em termos de ressarcimento, e R$100 mil em multas aplicadas e foram destinados a entidades sociais que promovem trabalhos com crianças e adolescentes. Né? Os ministérios públicos estaduais estão editando resoluções, regulamentando a formalização, a aplicação do acordo de não persecução civil, isso, sobretudo, em face do artigo 17, né, que não foi sancionado, que foi vetado pelo presidente da República, que trazia uma regulamentação em termos de procedimento, né, de procedimento
na formalização e aplicação desse acordo. Então, tem-se criado resoluções, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado de Pernambuco, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, recentemente. O Estado do Ceará está em fase de elaboração da sua resolução, de forma a regulamentar como os promotores devem atuar na formalização, regulamentação e aplicação desses acordos de não persecução civil. Eu gostaria de trazer aqui, Alessandra, 3 aspectos processuais, porque nós estamos assim com uma vacância, né? A lei de improbidade foi alterada no seu artigo 17, parágrafo 1º, que antes era terminantemente proibido, o que era terminantemente proibido, agora, com a nova redação, passou-se a admitir a celebração de acordo de não persecução civil nos termos dessa lei, havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Todavia, o artigo 17, que trazia, né, regulamentação no aspecto processual, procedimental, ele foi vedado. Isso deixou uma lacuna na lei, né? Então, há uma discussão e divergência sobre vários aspectos processuais. Eu gostaria só de destacar 3 aqui. O prazo para o acordo de não persecução civil, ele termina com a contestação, nos termos do parágrafo 10, a linha A do artigo 17 da nova lei, aí, nos termos da nova redação da lei de improbidade administrativa, ou ele pode ser feito até antes do trânsito em julgado desse processo e dessa ação. Outra coisa, como é que se daria a perda da função pública? É possível você estabelecer num acordo de não persecução civil a perda da função pública do agente ímprobo e a suspensão dos direitos políticos também. É possível se estabelecer o promotor fazer um acordo, né, o membro do Ministério Público fazer um acordo com o autor desse ato de improbidade para que ele perca ou tenha suspenso os seus direitos políticos durante um determinado tempo. São temas polêmicos que vem sendo enfrentado, ainda que incipiente, né, um tema muito novo, que a doutrina e a jurisprudência vão enfrentar e debater sobre esses aspectos. Então, quanto à contestação... Leidomar, só um minutinho. Antes da gente entrar nesses temas aí, o doutor Rodrigo já tinha iniciado a discussão fazendo uma pergunta. Sim. Se permitir acordos em ação de improbidade é uma evolução, né? Pelo que eu entendi, o doutor Rodrigo quer saber se isso é uma evolução. Qual é o fundamento constitucional, né? O fundamento constitucional para isso? E se o Ministério Público, né? Você escreveu um livro sobre isso, se você considera isso uma evolução, se isso é realmente algo que deve ser feito, se há base constitucional e se os acordos estão sendo realizados, estão contando com a participação dos demandados. Sim, eu tenho o acordo de não persecução civil como algo bastante auspicioso e considero algo um dos institutos mais revolucionários dos últimos anos, Alessandra. Justamente porque as estatísticas demonstram que a ação civil por ato de improbidade administrativa ela não se revela tão eficaz no combate à corrupção e à improbidade administrativa, sobretudo no que diz respeito ao ressarcimento dos valores apropriados ilicitamente, né? Desvio de verbas e de valores. Então, eu entendo que o acordo de não persecução civil, ele pode se constituir, sim, um instrumento de celeridade e eficácia, de forma a garantir o interesse público no que diz respeito ao ressarcimento ao erário desfalcado. Isso se deve justamente à demora, à morosidade dessas ações judiciais, né? Há um fato de uma ação demorar 10, 15 anos e você ainda tem que, posteriormente, ainda executar, entrar com execução dessa sentença ou desse acordo. Isso tem se revelado frustrante, ineficaz e não tem atendido, eu acho que o espírito da lei. E é algo constatável também que a corrupção campeia ainda nas nossas administrações. Não sei se teria que se criar outros instrumentos, mas
o certo é que, ao meu sentir, né, pelo que eu estudei, pela minha vivência, é sim bastante positiva essa possibilidade de acordo. O fundamento constitucional, eu acho que ele está lá no artigo 5º, né, quando ele traz a possibilidade lá, desde da celeridade e razoabilidade, né, do tempo que o processo deve ter. Então, o processo deve ter um tempo razoável e célere. Não pode, sob pena de ineficácia, de não atendimento à sua finalidade, é um processo demandar aí 10, 15, 20 anos, como eu tenho visto, sem nenhuma assim, eficácia concreta naquilo que diz respeito ao ressarcimento, né? O artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 4º, em nenhum momento ele veda, não tem nada explícito ou implícito nesse sentido de vedação a acordo na improbidade administrativa. Inclusive, até em termos de prescrição, o Supremo Tribunal Federal agora tem mitigado o entendimento, né? Porque o ressarcimento ele é imprescritível. Se as outras sanções prescrevem 5 anos do término do mandado, né, do agente público, político, o ressarcimento ele era imprescritível. Só que o Supremo entende agora que essa prescrição, o fato de ser imprescrito só irá ocorrer no caso de atos dolosos e não culposos. Então, os atos de improbidades culposos passaram agora também a incidir a prescrição. O certo é que tanto o fundamento do artigo 5º, lá, quando prevê a celeridade e razoabilidade do processo, como o artigo 37, parágrafo 4º, não é, eu vejo que fundamenta a constitucionalidade do acordo de não persecução civil. Então, Perfeito, Ledomar. Eu acho que você fez bem a introdução do tema, viu? Já falou de várias coisas, alguns pontos até controvertidos, a questão da constitucionalidade, a questão da evolução, que isso realmente é evolução. Colocou 3 problemas. Mas, Leidomar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma metodologia aqui. Vamos deixar esses 3 problemas aqui para a gente ir debatendo, né? Tranquilo. Eu acho que a sua introdução já foi muito importante para nos situar, para nos deixar a par desse panorama todo, inclusive da evolução legislativa do tema. Ok? Tranquilo. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o doutor Rodrigo, que já fez uma indagação. E se quiser fazer algumas considerações e mais indagações, fique à vontade. Boa noite, doutor. Está fechado o somzinho, viu? Rodrigo, está fechado o som. Você tem que... Pronto, agora sim. Boa noite ao meu amigo Alexander Salles, ao meu amigo Leonardo Vicente, ao Leidomar e ao Vicente Mendes, que eu conheço hoje. Aqui eu vou tentar ser o mais sintético possível nesse curto período de 20 minutos, um pouco mais do que isso. O que é que nós temos na criação da Constituição, do artigo 37, parágrafo 4º e 5º? Isso é um reflexo do princípio republicano. O princípio republicano, ele radica a ideia da responsabilidade dos agentes públicos. E, nesse sentido, qualquer um pode ser responsabilizado. E aí, com essa evolução do princípio republicano, a forma da lei de improbidade se tratou, de início, como uma norma constitucional de eficácia limitada, a partir da interpretação e da colocação do encaixe do parágrafo 4º e 5º do artigo 37 da Constituição. O parágrafo 4º, ele estabelece o conteúdo aberto, principiológico, em que se coloca que os atos de improbidade administrativa tratarão de suspensão de direitos políticos, a perda da função, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, e aí a abertura como norma de eficácia limitada na previsão de forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo de ação penal. O parágrafo 5º, e aqui eu quero deixar muito explícito a redação do parágrafo 5º, ele diz o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as ações de ressarcimento. E a norma constitucional, ela tem a redação de que a lei estabelecerá prazos para prescrição, mesmo apesar de ressalva de ações de ressarcimento, em que a doutrina de direito
administrativa europeia, principalmente espanhola e francesa, ela discute se seria imprescritível ou não, o fato é que a jurisprudência dos tribunais da Europa e dos Estados Unidos, onde se ampliou a ideia de persecução e de não persecução, o fato é que os tribunais estabeleceram, de uma forma unânime, prazo prescricional. O que a Constituição estabelece como prazo ou não prazo, no aspecto de ser imprescritível, a Constituição é explícita, no artigo 5º, que é imprescritível o racismo e é imprescritível o golpe de Estado. O golpe de Estado, justamente porque o golpe de Estado é uma ruptura direta com a Constituição Federal, da alternância do poder, é uma violação direta a esse estabelecimento, e o racismo ser imprescritível em virtude do nosso racismo estrutural, da nossa história e da nossa história autoritária e do racismo estrutural. O artigo 5º, ele estabeleceu explicitamente duas hipóteses de não prescrição. É evidente que a leitura do parágrafo 5º, ao estabelecer norma de eficácia limitada, diz que essa lei deve estabelecer prazo de prescrição. E a Lei 8.429 assim o fez, no seu artigo 23, ao estabelecer 5 anos de prazo de prescrição. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, em recurso extraordinário, ele começou a afirmar uma maioria de que, evidentemente, se a norma constitucional estabelece prazo de prescrição, prazo tem que ter. Mas essa maioria que estava sendo formada a partir do entendimento do ministro Alexandre de Moraes, depois da divergência do ministro Edson Fachin, talvez, e eu acredito bem nisso, nessa tese, em razão da Lava Jato estar nesse período ainda com uma fortíssima credibilidade, o fato é que o ministro Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, eles mudaram de ideia. Então, a maioria que estava firmada para ler o óbvio, que é o prazo de prescrição, muda de ideia e redige algo que não está na Constituição, estabelecendo prazo de não prescrição. Ou seja, a primeira colocação que eu faço, e com a data máxima vênia ao Lei do Mar, é que, evidentemente, que isso é um absurdo. Como é que eu, como advogado, vou ser procurado 30 anos depois para defender alguém que não tem mais nenhum documento a respeito daquele assunto? E eu digo aqui com muita sinceridade que os enormes defeitos dessa Lei 8.429, ela facilita a vida do advogado. Hoje, eu estou advogando para 2 causas aqui de improbidade administrativa, em que eu fui constituído como procurador, como advogado, mas eu estou sendo constituído informalmente em vários processos, inclusive alguns no Pará, na Paraíba e talvez no Maranhão, em que eu faço consultoria e digo como é que pode ser feita a defesa. E essa lei mal feita, ela aumenta o meu trabalho, aumenta o trabalho do Ministério Público. E, em razão dessa lei, e aqui eu quero dizer em que nessa parte eu concordo integralmente com a Lei do Mar, é que essa lei ela surgiu na década de 90. Então, evidentemente, que não poderia sair a grande coisa disso. Mas o legislador teve tempo suficiente. O Superior Tribunal de Justiça fez um bom papel. E o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, foi populista ao estabelecer essa tese de não prescrição, onde o parágrafo 5º do artigo 37 fala de prescrição e a Lei 8.429 fala de prescrição. Repito, isso, se eu quiser ganhar mais dinheiro, é bom para advogado, mas não é bom para o país. Isso aumenta a quantidade de processos que são insolúveis, em razão dessa falta de contextualização probatória que se coloca. E agora, falando da lei, e quanto à previsão da não persecução ou não, o artigo 17, ele começa a estabelecer os contornos processuais da ação de improbidade administrativa. E nesse contorno processual,
O que se tinha antes era algo ridículo. No parágrafo 1º do artigo 17, ao estabelecer que a ação de improbidade é um tudo ou nada. Ou seja, era proibido o membro do Ministério Público fazer acordo. Então, na redação do parágrafo 1º do artigo 17, anterior a essa Lei 13.964, a redação era que é vedada, é proibida a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput. Quando eu comecei a ser constituído, eu me lembro, na ocasião do aniversário do nosso presidente, Eduardo Pragmassi, em que o Leonardo estava lá, e eu tinha feito essa pergunta para ele, de um cliente que eu tinha sido constituído, se era possível haver essa não persecução, e aquilo que eu tinha perguntado para ele, nós já sabíamos da redação do parágrafo 1º do artigo 17, e o Leonardo falou, olha, a previsão legal é essa. E eu perguntei assim, mas é possível, assim, alguma jurisprudência precedente? Ele, olha, a questão ela é muito hesitante, não somente na doutrina, quanto na jurisprudência. Você lembra, Léo? Sei? Então, nessa ocasião que eu perguntei a ele, então era esse tudo ou nada. Veio essa inovação. Essa inovação é pouco, muito, muito pouco. Ela, no que importa, colocado perfeitamente pelo Lei-do-Mar, ela tem agora a redação, as ações de que trata esse artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos desta lei. E teria sido acrescentado o artigo 17A, em que estabeleceria como é que seria os contornos de fazer esse acordo endoprocessual. Só que, se vocês forem na parte da Lei 8429 e lá clicarem no link do Planalto, você vai chegar, depois de 3 ou 4 hiperlinks, às mensagens do veto. Mensagens essas do veto, feitas pelo Sérgio Moro, em que ele decidiu vetar tudo. E nesse vetar tudo, a segurança jurídica vai para o espaço. Como é que eu vou poder saber o que é que o procurador, o promotor do outro lado pensa? É algo que isso deixa de uma forma excessivamente aberta, e aí se cria um outro grande problema que o Supremo Tribunal Federal criou no Brasil. O judiciário, em que o judiciário, principalmente o judiciário federal e, mais recentemente, o judiciário estadual do país, eles vão dando o seu exemplo de órgãos de excelência, em que isso pode ser aqui colocado como símbolo da Operação Lava Jato, em que de 2014 até 2018 nós tivemos avanços inegáveis, graças ao novo MP e essa nova geração de juízes federais e estaduais, a nova geração. Só que o Supremo deu o seu péssimo exemplo desse populismo judicial que acaba criando esse ativismo. Ativismo nada mais é do que arbítrio, porque juiz deve se pautar na lei e deve se pautar em normas de devido processo legal, e devido processo legal é procedimento. É o que aparece na Constituição dos Estados Unidos. E nessa Constituição, numa das emendas em que aparece o devido processo legal, foi feita toda a construção da Suprema Corte quanto à rigidez e à necessidade de que haja essa observância de normas de devido processo. Eles trazem segurança jurídica, eles trazem um fair play, eles trazem uma previsão, eles impedem que o advogado de má-fé crie ou estabeleça nulidades guardadas para serem oportunamente colocadas para se tentar anular todo o trabalho do Ministério Público. Mas, ao mesmo tempo, eu me deparei não somente com casos aqui no estado do Ceará, mas em casos na Paraíba também, e do Maranhão também, de questões que eu achei inacreditáveis e que eu vou compartilhar com vocês. Num dos casos em que eu advogo, o membro do Ministério Público aqui do estado do Ceará, não vou declinar nome, ele pura e simplesmente, o meu cliente, ele teria
supostamente violado dedicação exclusiva, de 97, 98 para cá, e aí ele pede o ressarcimento de 20 anos para cá. E depois ele pede 3 vezes a multa, baseado num dos incisos das tenases do artigo 12 da Lei 8429. Então, o meu cliente, ele do dia para a noite, ele descobre em 2017, quando ele assina a citação, que pura e simplesmente ele teria que devolver 20 anos, mais 3 vezes isso, 60 anos. E que ele teria que devolver, em tese, 80 anos de gratificação de DE. E o MPF, pouco preocupado, nesse caso, e aqui eu digo exceção, pouco preocupado, ele pura e simplesmente coloca no seu pedido que o cliente, o meu cliente, o réu, ele estaria inserido nos incisos do 9, 10 e 11. E aí, como é que eu vou defender incisos do 9, 10 e 11? Eu ganhei esse processo aqui, eu ganhei esse processo no Tribunal Regional Federal, mas como é que nós temos uma lei curta, uma lei que não chega a 25 artigos, em que o que se tem da necessidade de improbidade administrativa dessa ação é que a grande dificuldade que se tem é que ela é muito tudo ou nada e vai muito no sentido de que o MP pode desejar aquilo que ele quiser. E aqui eu repito, são exceções que se tem. O que nós temos, por exemplo, que é muito melhor para se balizar, é o Código de Processo Penal. E aí vocês vejam que desastre, porque o Código de Processo Penal é de 1941. E o Código de Processo Penal, ele gisa mais aspectos do que essa lei. E melhor agora, e aí esse é o ponto que eu grifei aqui do que o Leidomar falou, nosso grande avanço do nosso novo Código de Processo Civil, o projeto Fux, em que ele melhorou, mas esse melhor tem juiz que entende que não se aplica a aspecto da lei de improbidade ao CPC. Tem juiz que entende que aplica. Então, eu tenho que saber, o advogado, qual é o código que tem na cabeça do juiz, ou qual é o código que tem na cabeça do MP. Essa dificuldade é tanto maior aqui, que isso faz com que haja uma grande tentação ao advogado de má-fé a colocar uma série de nulidades no processo. Ou tentar, aqui, procrastinar o feito, o que só leva a situações cada vez piores. E aí leva a situação estatística colocada pelo Leidomar muito bem. E não somente de estatísticas que saem do CNJ, mas pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que está melhorando bastante seus relatórios, que antes eram muito ruins, mas está melhorando bastante os seus relatórios. Quando eu fui convidado pelo meu amigo Eduardo Pragmas para esse debate, para esse encontro, eu passei o final de semana estudando e fui para o site da Escola Superior do Ministério Público e coloquei os estudos ou discussões ou qualquer coisa sobre a não persecução civil desse novo parágrafo 1º do artigo 17. O que eu encontrei? Zero. Eu encontrei nada. Não tinha nada, absolutamente nada. Ok, a lei ela passou a valer a partir de janeiro, mas muita água rolou de janeiro para cá, principalmente pelas atitudes heróicas do Ministério Público Federal, principalmente ao longo desse ano, e da Justiça Federal, e perseguiu, como deve perseguir, políticos corruptos que estabeleceram um desvio justamente nesse período pandêmico. Então, essa caça aos corruptos deve ser feita. Mas o que eu quero chamar a atenção é que essa lei, ao estabelecer nos artigos 9, 10 e 11, os tipos, é uma coisa tão vasta que se transforma numa coisa absolutamente surreal em vários processos em que eu não sou advogado, mas que eu sou consultado. Coisas surreais que aparecem nesse país e que, aqui eu digo, por termos uma lei em que, se você coloca ou você tenta explicar para um europeu ou americano, e no artigo 11 da Lei de Improbidade,
a pessoa pode ser condenada por violação de princípio. No ano de 2015, eu participei de um simpósio na Clássica de Lisboa e a abertura foi comigo, foi blind review de artigos dos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, e elegeram o meu artigo como, talvez, por sorte, mas o melhor. Eu abri esse seminário com a ministra do Tribunal Constitucional de Portugal e com o ministro Zé Barroso Filho, do Superior Tribunal Militar aqui. E eu coloquei isso para ele, porque eu pensava, à época, era não somente, na minha tese, falar mal do Supremo, mas falar mal de leis. Leis como essa, que trazem um paradoxo. Ao procurar defender o erário de tão principiológica, elas criam uma situação totalmente paradoxal. E, ao ter colocado isso, à época eu pensava em fazer um doutorado de sanduíche, ou em Chicago, porque meu irmão mora lá, ou na Sorbonne, nesse período em que a Federal tinha muito dinheiro, o início, eu entrei na primeira turma de 4 acadêmicos do doutorado, da primeira turma de doutorado em Direito da Universidade Federal do Ceará, e havia muita verba no governo Dilma. Eu poderia ter feito isso, eu não fiz, porque minha esposa ficou muito doente em 2013, questões que não interessam aqui, e eu não tive mais condições financeiras, nem psicológicas para ter ido. Mas o que eu quero deixar aqui é que eu mostrei esse artigo 11. Eles acharam inacreditável que uma pessoa possa ser culpada por violação de princípio. O que eu quero dizer aqui é que, em uma ocasião em que eu era assessor do Tribunal de Justiça, em que eu recebi, na Escola Superior de Magistratura, o ministro Euriel Bino Zavascki, em que ele falou sobre direito administrativo sancionador, em que as maiores teorias sobre direito administrativo sancionador são europeias. Evidentemente são europeias. E a ideia lá é que o direito sancionador ele deve ser muito parecido com o direito penal. E tem que ser assim. E se é parecido com o direito penal, apesar de ser civil, mas o que eu classifico é como constitucional administrativo, essa nova ilicitude, que é necessária combater, o que eu percebi é que o direito administrativo sancionador ele tem que ser muito parecido com o penal e com o processo penal. São normas que, se a pessoa for realmente culpada, são penas muito fortes. Mas eu creio que a pessoa, por exemplo, que violou verba, erário, nesse aspecto pandêmico e licitações fraudulentas, ela deve ser, sim, condenada da pior forma possível. Mas como é que vai se condenar a pessoa que não tenha tido culpa, mas não tenha provas, ou que não tenha tido um bom advogado? Aqui eu quero falar, principalmente, de pequeno ex-secretário no interior do Brasil, o secretário de Saúde, o secretário de Educação, em que a maior parte das verbas elas vão para a área de educação e para a área de saúde, no interior do Brasil, alguns que são políticos e semi-analfabetos, alguns que procederam errado, e que as pessoas podem ser culpadas e poderão ser penalizadas, mas penalizadas por quanto tempo, ou questões de 80 anos de pagamento. Qual é o ser humano que vai ter condição de pagar isso? Esse meu cliente, que é amigo pessoal, ele foi para o hospital à época. E ele foi para o mesmo hospital onde estava meu pai à época, na UTI. E eu tive uma imensa revolta quando eu li isso, quando eu vi esse meu amigo chorando. E eu fiquei impressionadíssimo com a postura. Mas essa postura que reflete maus procuradores, maus promotores, em razão de uma lei que é ruim. Em razão de uma lei que não observa nada do que é previsto na Europa e no próprio Estados Unidos. Quanto a direito administrativo sancionador, em que o devido processo legal deve ser muito amplo. A lei tem que ser complexa. A lei tem que ser, como o Lei Domar falou, de acordo com o novo CPC.
Mas isso precisa, então, de uma revisão radical. Começo agora o meu término, em que, terminando aqui, eu quero mostrar o seguinte: o Brasil teve um grande farol. Esse farol foi liderado pelo Ministério Público Federal, pelo juiz Sérgio Moro e por integrantes da Justiça Federal. Esse farol foi a Lava Jato. O Brasil não foi e não será mais o mesmo, graças a esse farol de juízes corajosos e de procuradores corajosos. Eu imagino a dificuldade que eles tiveram. O Sérgio Moro, que eu acompanho a sua trajetória como ex-PAN, ele aprendeu tudo quando houve erros processuais, de acordo com a leitura, atravessada ou não, do Superior Tribunal de Justiça da Operação Castelo de Areia, e quando o Supremo ele tentou dar um resgate da sua credibilidade na presidência do ministro Joaquim, em que houve aqui o processo do mensalão, da ação penal 470, o Sérgio Moro foi guindado a ser assessor da ministra Rosa Weber. E lá ele aprendeu muita coisa, da qual ele utilizou esse know-how, essa expertise, para esse farol que o Brasil teve. Os heróis falham. Sérgio Moro, como ministro da Justiça, falhou. Poderíamos ter tido uma imensa evolução na lei de improbidade administrativa. Isso criaria segurança jurídica para mim, como advogado. Criaria segurança jurídica para os promotores e procuradores. Criaria segurança jurídica para juízes, que são absolutamente vocacionados, como Leonardo Rezende. Mas do jeito que está aí, eu prefiro ganhar menos das minhas consultorias para ter mais previsibilidade do que essa moda horrorosa que o Supremo Tribunal Federal criou, desse ativismo inconsequente, que pura e simplesmente incentiva que o Judiciário legisle, ou que o Ministério Público legisle. Resolução para dizer como é que deve ser conduzida a lei de improbidade, com todo respeito, Leidomar. Isso é brincadeira. Cadê a participação da ordem aí? O que eu quero dizer com tudo isso é que nós temos que denunciar essa situação legislativa que cria tanta insegurança. Eu quero resultado. E esses resultados têm que ser trazidos por lei. A pressão deve vir. O Lava Jato fez a pressão. E essa pressão deu resultado nesse pacote anticrime desvirtuado. Virou Frankenstein, mas teve alguma coisa. Essa pressão que a Lava Jato fez, vocês, membros do MP, devem continuar. E procurem a OAB. Que a OAB volte a ser o que era antes. Não aqui no estado do Ceará, que aqui nós tivemos também 2 faróis, a administração do Hélio Leitão e a atual administração do Erinaldo Dantas. Mas essa participação é imprescindível. Existem excelentes colegas no Conselho Federal. E existem pessoas como Leidomar, como Léo. O Vicente eu estou conhecendo. Então, o que eu quero dizer, com tudo isso encerrando, é que essa situação de insegurança jurídica, ela vai permanecer. O que nós temos, pouco, são 2 jurisprudências em tese do STJ, da jurisprudência 38 e 40, que já colocam algumas luzes. Mas o resto, meus amigos, continuando assim, eu vou continuar ganhando dinheiro? Acho que sim, tomara, espero. Mas eu não vou ficar muito satisfeito, não. Então, continuando assim, eu vou continuar indignado com algumas colocações, com algumas ações e com essa insegurança jurídica. Termino falando que é muito chato eu responder ao cliente que a lei não diz, que vai depender do que vim da decisão do juiz e procurador. É isso que eu quero colocar, porque eu tenho uma natureza bem polêmica. E é isso que eu quero agora escutar dos demais colegas.
Muito obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Rodrigo. Nós compreendemos essas imperfeições, tanto da lei, e às vezes nem tanto da lei, da própria atuação, né, dos agentes que manejam a lei, né? Isso é muito importante. Acho que a lei de improbidade administrativa ela deve passar por uma revisão, sim, e ser mais enxuta, estabelecer uma tipologia melhor, não tão aberta, e essa possibilidade também de celebração de acordos pode possibilitar, então, que a lei possa ganhar mais eficiência. Muito obrigado. Eu vou deixar o doutor Leonardo para o final. O juiz sempre fala depois dos outros, porque escuta todo mundo, né, doutor Leonardo? Vai ver todos os argumentos, faz réplica, aí depois eu estou muito interessado em saber a posição da magistratura com relação a esses acordos, né? Mas vamos manter um suspensezinho também. Vamos no final e se ficarem insatisfeitos, recorra, né? Mas vamos lá. Queria ver agora o doutor Vicente. Doutor Vicente, sobre esses acordos, se a Defensoria também já está se preparando, já está trabalhando nessa perspectiva, e qual é a perspectiva que a Defensoria vê para que aqueles... O doutor Rodrigo falou muito bem, tem muita gente que é processada por improbidade, que são agentes públicos, até de cargos comissionados, no interior, nos rincões desse país, né, que talvez não tenham uma estrutura financeira, uma disponibilidade financeira para pagar os próprios advogados, e a Defensoria Pública presta, de forma exemplar, esse auxílio jurídico a essas pessoas. Então, doutor Vicente, muito obrigado por estar aqui conosco e pode fazer suas considerações pelo tempo aí. Boa noite, muito obrigado. Boa noite ao doutor Alexander Salles, boa noite ao doutor Leidomar, palestra bem didática do doutor Leidomar, boa noite ao doutor Rodrigo, palestra também didática e conclusiva, doutor Leonardo, colocado para o final, mas também não tenho certeza que a finalização vai ser tão brilhante quanto os colegas que iniciaram a palavra. Bem, eu me permitam, senhores, trazer algumas das minhas experiências pessoais, né? Atualmente eu ocupo um cargo administrativo na Defensoria Pública, mas a minha titularidade é a Justiça Militar, e eu englobava não só os processos judiciais, processos criminais militares, mas os processos também administrativos, e esses processos administrativos não só dos militares estaduais, dos membros do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado do Ceará, mas servidores públicos também do Estado e do município. E, respondendo à pergunta do doutor Alexander, no âmbito da Defensoria atualmente, eu não lembro da participação, não recordo no momento, até porque o pacote anticrime, a lei anticrime é uma lei recente, no final de 2019, eu não recordo da participação da Defensoria Pública ainda em nenhum acordo, até porque, como o doutor Leidomar muito bem mencionou, são poucos ainda os acordos realizados no âmbito do território nacional, com a fundamentação, com agora a possibilidade trazida pela Lei 13.964 de 2019. Mas, como defensor público, fiz a defesa técnica de vários servidores públicos, principalmente servidores públicos ligados à área da educação, servidores públicos de carreira que ocupavam algum cargo comissionados no âmbito da educação, tanto do município de Fortaleza como vinculados à Secretaria de Educação do Estado do Ceará, no que diz respeito a tipos penais encabeçados pela Lei 8.429 de 1992, a chamada Lei da Improbidade Administrativa. E aí faço a minha primeira observação, se os amigos me permitem. Eu não me recordo do fim de nenhum procedimento desse. Não me recordo. Como defensor público, não me recordo do fim de nenhum procedimento desse. Não fui intimado, vamos dizer assim, de uma decisão final por parte do Poder Judiciário de nenhum desses procedimentos que eu vim a atuar. No que se refere
a questão da improbidade administrativa, e aí o doutor Rodrigo fez uma observação muito interessante, o direito administrativo sancionador ele tem que ter uma visão de processo penal, uma visão de ampla defesa, uma visão garantista, uma visão de oportunidade daquele que responde ao processo. E aí me permitam os senhores trazer também para o viés do direito militar, quando nos deparamos no âmbito da Defensoria Pública, que atua na Justiça Militar, em que um militar ele responde a um processo administrativo disciplinar e, ao mesmo tempo, responde a um processo penal militar, a conduta corresponde tanto a um ilícito administrativo como a um ilícito penal militar. Em 100% dos casos, senhores, a preocupação dele diz respeito ao administrativo. Em 100% do caso, ele chega à figura do defensor público, no caso eu, que atuava lá, agora responde a um colega pela minha titularidade, diante do afastamento, mas a preocupação dele baseia-se principalmente na sanção administrativa. E principalmente por isso, no procedimento administrativo, muitas das vezes ele não tem a possibilidade de defesa que lhe é conferida no âmbito do processo penal militar. Então, essa preocupação que o doutor Rodrigo trouxe, né, essa preocupação de que o direito administrativo sancionador tivesse esse viés do processo penal, no sentido da ampla defesa, do contraditório, ser o mais alargado possível, essa é uma realidade que se vê, posso dizer, no âmbito da primeira Defensoria da Justiça Militar, no que diz respeito a atos administrativos praticados, atos administrativos ilícitos, praticados por servidores públicos militares. Né? Com relação à Lei 8.429, de 1992, como mencionaram muito bem os colegas que me antecederam, o que faltava a ela era realmente efetividade. Né? O que se faltava a essa lei era efetividade. Os processos demoravam anos e anos e anos no judiciário e não se vislumbrava algo efetivo. Algo efetivo no sentido de dizer, olha, você não cometeu esse ato de improbidade administrativa, você cometeu e vai ser punido com uma determinada sanção imposta pela lei. Né? É óbvio que, com o advento da Lei 13.964 de 2019, e que nós saímos, então, de uma rigidez, né, trazida pela lei de improbidade administrativa, uma rigidez que não possibilitava nenhum consenso, né, trouxe a lei, o pacote anticrime, a nova lei 8.420, a nova lei 13.964 de 2019, uma certa flexibilidade, possibilitando, então, um acordo de não persecução civil no âmbito da improbidade administrativa. E aí, me permitam os senhores, e respeitando as opiniões em contrário, para mim ocorreu um grande avanço, sim, porque nós temos aí uma matéria legal, uma produção legislativa que nos traz a possibilidade de ver algo efetivo, que não tínhamos atrás, né, com a lei da improbidade administrativa. Agora, como o doutor Rodrigo bem mencionou, nós saímos de uma lei, né, que não tinha nenhuma possibilidade de consenso, de um acordo, e entramos em uma lei que há a possibilidade de um acordo de não persecução civil na improbidade administrativa. Agora, que diante de alguns vetos por parte do Poder Executivo, nos coloca também na possibilidade de fazer um acordo no escuro, sem um procedimento, sem a base de um procedimento, eu diria.
né? Quando a gente fala sem um procedimento, eu diria mais, sem a base de um procedimento, sem qualquer segurança jurídica, né? Eu não vou entrar aqui no mérito do veto por parte do presidente da República, aconselhado, então, pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Alguns dizem a questão da possibilidade de só ter o Ministério Público como autor, né, da proposta desse acordo, né? Não se haveria a possibilidade da pessoa jurídica interessada propor esse acordo, ou seja, ficaria só com o Ministério Público a possibilidade da proposta desse acordo, que para mim não haveria, do seu ponto de vista jurídico e prático, na minha opinião pessoal, nenhum problema, do seu ponto de vista defensorial, de defensor público, para mim não haveria nenhum problema. Eu acho que, para mim, haveria uma segurança jurídica maior se assim tivesse acontecido, não ocorresse o veto, mas, vamos dizer assim, com o dizer, né, do mérito desse veto foi nesse sentido, e isso causou um prejuízo enorme ao que nós poderíamos chamar de avanço, né? Ocorreu um avanço com um retrocesso. Se caminhou 3 passos para frente e, ao mesmo tempo, se caminhou 2 passos para trás. Quer dizer, a insegurança jurídica que essa lei nos traz, sob o ponto de vista do procedimento, sob o ponto de vista de como proceder, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo aos senhores. O Ministério Público do Estado de São Paulo, normatizando a situação diante da lacuna jurídica, da lacuna da lei, ele diz que só pode haver o acordo de não persecução civil na ação de improbidade administrativa se o indivíduo confessar a prática da improbidade administrativa. É necessário que o indivíduo, no procedimento, confesse a prática da improbidade administrativa para que possa ser feito o acordo, assim como se faz no acordo de não persecução penal. Há uma exigência por parte do Conselho Superior lá do Ministério Público, que ditou, do Estado de São Paulo, que ditou as regras para que se possa realizar o acordo de não persecução penal. Então, nós saímos de uma rigidez, de uma lei rígida, que não trazia qualquer possibilidade de acordo, e isso trazia uma total falta de efetividade a essa regra jurídica, para uma nova lei que nos traz a possibilidade de um acordo, que nos traz a possibilidade de ter uma resolução efetiva da demanda de improbidade administrativa do Brasil. E Vossas Excelências não duvidem, a improbidade administrativa no Brasil, nem sempre, doutor Rodrigo, essa improbidade administrativa, vamos dizer assim, escandalosa. Muitas vezes eu peguei casos na Defensoria Pública do Estado do Ceará que me causavam espanto. Porque nos deparávamos com condutas efetivamente culposas, e não eram aquelas condutas culposas do artigo 10 da lei, não, doutor Rodrigo, doutor Leidomar, doutor Alexandre, doutor Leonardo. Não era aquela conduta culposa, não, que para mim requer uma culpa grave, uma absurda inobservância do dever de cuidado por parte do servidor público. E aí eu falo do servidor público, é minha experiência pessoal na defesa como defensor público. Mas aquela culpa possível, praticada por um servidor público que muitas vezes está temporariamente no cargo comissionado e não tem a experiência de lidar com o ente público. Muitas vezes a gente, vamos dizer assim, trazendo o senso comum, diz assim, mas
nós deveríamos administrar uma cidade, ou uma secretaria, ou uma subsecretaria, ou uma regional, como se administra uma empresa privada. Deveria ser assim. A eficiência seria maior. E aí nós estamos totalmente enganados. Esse senso comum, essa racionalização do que é comum, não cabe aos entes públicos. É uma administração diferente. A administração pública é uma administração voltada para o bem comum, é uma administração que tem regras próprias, é uma administração que tem uma normatização, é uma administração que tem um procedimento próprio. E aí eu me deparava com pessoas que vinham da iniciativa privada, iam para a atividade pública, exercendo cargos comissionados temporariamente, e cometiam falhas que efetivamente eram falhas possíveis. Eram condutas culposas que não poderiam ser enquadradas nem no artigo 10 da Lei 8.429 de 1992. E aí nós tínhamos realmente um trabalho todo por parte do Ministério Público, que tinha suas obrigações legais, que tem sua obrigação legal, por parte de nós, defensores públicos, que, de forma clara, eram pessoas sem condições, como o doutor Alexander bem exemplificou no começo, de pagar a advocacia, um advogado, e ser socorrido pela advocacia privada, e que se batiam às portas da Defensoria Pública em um total desespero, porque é o que eu digo aos senhores. Em muita ocasião, o direito administrativo sancionador ele é muito mais temido do que o próprio direito penal, né? E eu trago, mais uma vez, a minha experiência no âmbito da justiça militar. Se os senhores me perguntarem qual é o temor dos servidores públicos militares, eu digo do direito administrativo sancionador em detrimento do direito penal militar. Obviamente, eu entendo como um avanço o advento da Lei 8.429 o advento da Lei 13.964 de 2019, né, trouxe um avanço, essa possibilidade de um acordo de não persecução civil, ele traz um sentimento, principalmente para a sociedade, de que algo foi efetivado, de que se deu uma satisfação à sociedade, mas, ao mesmo tempo, me traz uma preocupação sob o ponto de vista da segurança jurídica. Nos causa um certo temor, uma certa preocupação, a possibilidade de cada Ministério Público, de cada ente federativo, e aí o Ministério Público Federal, e aí eu trago o Ministério Público Militar, já tem uma discussão, viu, doutor Alexandre, a nível de Ministério Público Militar da União, a respeito eleitoral disso. Também. Sim, eleitoral também, já há uma discussão. Eu vi agora, pesquisei como o doutor Rodrigo, e a gente tem mania de pesquisar o que nos interessa mais, né, do ponto de vista, no meu caso, do direito administrativo militar e do direito penal militar, e já tem uma discussão no âmbito do Ministério Público Militar a respeito dessa regulamentação, apesar de o STM ter um escudo no que diz respeito a medidas não sancionadoras, por exemplo, no âmbito do direito penal militar, o Superior Tribunal Militar é muito rígido no que diz respeito à aplicação de institutos, né, que não sejam o da prisão, sob o ponto de vista da sanção. Então, também, sob o ponto de vista do direito administrativo militar, já há rumores de que o Superior Tribunal Militar também não está aceitando bem essas iniciativas por parte do Ministério Público Militar da União, né? Mas o que me traz preocupação, voltando
ao assunto, é essa questão de cada Ministério Público, de cada ente administrativo, tem um procedimento próprio, né? E aí o Ministério Público Federal tem como o doutor Alexandre diz, o Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público Militar agora nessa discussão, e talvez, né, talvez não, com certeza, cause essa insegurança jurídica, cause uma dificuldade enorme para que se proceda esse acordo, né, que efetivamente deve ocorrer, no meu entender, pela nova lei, até, como disse o doutor Leidomar, até o prazo da contestação. Por isso é que há aquele artigo que fala da possibilidade de interrupção, salvo engano, pelo prazo de 90 dias, não é isso, doutor Leidomar? Sim. Pelo prazo de 90 dias, né? O juiz pode interromper até que se consiga fazer esse acordo, né? Então, eu agradeço a oportunidade pelo convite, fiquei muito satisfeito, muito honrado com o convite e espero conseguir, no decorrer dos debates, trazer alguma outra elucidação a respeito do tema. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vicente. Colocações muito pertinentes. Realmente, essa questão de acordos demandas, né, vamos dizer, conflitos administrativos que podem se tornar atos de improbidade, né, porque esses acordos não são feitos somente em ações já propostas, eles podem também prevenir o ajuizamento de ações. Sim. Então, isso é muito, muito ainda novo, nós temos que começar a tatear isso, mas abre uma vertente negocial importante e nós temos que também verificar como podemos avançar nessa seara. E agora eu queria ouvir o doutor Leonardo Rezende, porque, na verdade, doutor Leonardo, os acordos que forem feitos nas ações, né, eles vão acabar precisando de uma homologação judicial. Vão acabar precisando de homologação judicial. Os acordos que não forem feitos no âmbito de um processo já instaurado, não, porque aí o Ministério Público, como autor da ação, ou a União, os estados, os municípios, têm seus próprios mecanismos de controle da atuação para validar esse acordo. Mas, como a demanda por improbidade administrativa no Brasil é muito grande, né, nós temos uma litigiosidade significativa nessa matéria, nós temos muitas ações, e aí as possibilidades de acordo começam a surgir, e isso tudo se faz dentro do judiciário em muitos casos. Então, eu queria ver como é que a justiça está pensando sobre isso, o que é que a justiça entende a partir do seu entendimento, a partir da sua compreensão sobre essa possibilidade. Doutor Leonardo, muito obrigado pela presença. Eu quero só licença um pouquinho, só para fazer um merchandising, doutor Leonardo, me permita? Vocês que estão assistindo a gente aí, vocês podem aí entrar na página do IBGCON, Instituto Brasileiro de Gestão de Conflitos, no Instagram e também na nossa página no YouTube. Você pode entrar lá, IBGCON. Lá nós temos muitas lives que nós já fizemos sobre gestão de conflitos. Temos uma inclusive, do doutor Leonardo lá, muito concorrida, muito vista. Então, vocês podem entrar lá, ver, tem vários temas tratados lá, sobre gestão de conflitos, sobre negociação jurídica, sobre processos estruturais, né, doutor Leonardo, que nós fizemos, conversamos. Então, o IBGCON está tanto no Instagram, como também está no YouTube, com as lives lá todas disponíveis para que você possa acessar e usufruir desse material, porque a finalidade do IBGCON é essa, é produzir cada vez mais material sobre gestão de conflitos, para que a gente possa criar aí uma rede, possa criar uma inteligência, vamos dizer assim, sobre negociações, sobre o processo de negociações. Doutor Leonardo, era só esse pequeno merchandising aí, que eu aproveitei a oportunidade, mas, por favor, fique à vontade e nos diga aí como é que está vendo toda essa discussão. Em primeiro lugar, muito obrigado, Alessander, né? Agradeço ao IBGCON em seu nome pelo convite, assim como ao meu querido colega professor Eduardo Pragmácio, presidente da ESA. Para mim é um privilégio voltar a esse plenário virtual para discutir um tema de alta relevância. Como você bem lembrou, eu estive logo naquelas primeiras lives do IBGCON, a oportunidade de discorrer sobre a experiência da Sexta Vara Federal, da qual sou titular, acerca da construção de mecanismos judiciais
com um enfoque mais dialógico, buscando encontrar soluções consensuais para resolver problemas estruturais na área da saúde, né, e agora retorno para discutir um outro tema que é da minha predileção. Eu sou, inclusive, professor de uma disciplina lá no Centro Universitário Farias Brito, FPUNI, onde tenho o privilégio de trabalhar com o Dr. Rodrigo Shoa, com o próprio Dr. Eduardo Pragmácio, né, que é uma disciplina de direito anticorrupção. E essa temática tem tudo a ver com aquilo que, em sala de aula, eu tento construir e desenvolver com os meus alunos, né. Também queria fazer aqui a saudação inicial ao doutor Leidomar, parabenizá-lo não só pela apresentação, mas por ter conseguido aí defender a sua dissertação de mestrado sobre um tema tão importante, né, e o doutor Vicente Alfeu Mendes, né, que conheço por intermédio de um grande amigo comum que nós temos, o doutor Antônio Carlos Marques, meu braço direito lá na Sexta Vara do Ceará, diretor de secretaria, e sei que o doutor Leonardo me permite, eu vou mandar um abraço para o doutor Antônio Carlos, que foi meu colega de 2 graduações, começamos e terminamos 2 faculdades juntas. E foi agora, recentemente, homenageado pela Justiça Federal no Dia do Servidor Público. Exatamente, é um grande servidor público e um grande admirador seu, né? Então, obrigado, obrigado. Guardo por tabela essa simpatia pelo doutor Vicente. Então, me sinto bem, me sinto em casa. Eu concordo com o diagnóstico que foi feito pelo doutor Leidomar, o doutor Vicente também foi nesse caminho, né, no sentido de reconhecer um grande nível de ineficácia, de ineficiência do nosso modelo de persecução de improbidade administrativa, né? As nossas ações civis por improbidade administrativa, elas têm resultado pífio. Nós temos muitas ações, mas efetivamente a punição e, sobretudo, o ressarcimento ao erário, ele vai ocorrer no número não muito significativo dos casos. Existem alguns fatores que conduzem a essa realidade. Eu citaria apenas a título exemplificativo, uma certa demora para que essas ações cheguem ao Poder Judiciário, muitas vezes somente depois de a questão ter sido examinada durante longos anos perante o TCU, os órgãos de contas, só então é que vem, não é, uma ação quando já não se consegue identificar mais patrimônio ali dos potenciais responsáveis, não obstante a lei preveja, né, a medida cautelar logo ao início do processo de indisponibilidade dos bens, não obstante o STJ tem a jurisprudência nesse ponto muito favorável de presumir o risco processual, bastando apenas que exista ali uma justa causa, alguns elementos que comprovariam a improbidade, isso já seria suficiente para autorizar o bloqueio, mas já neste momento inicial, muitas vezes, não se encontra patrimônio algum. E, se formos pensar aí do trânsito em julgado, aí é que a situação de ineficácia é ainda mais grave. Não à toa, né, o CNJ costumeiramente estabelece como uma das metas nacionais o julgamento dessas ações de improbidade, porque elas são trabalhosas. Um outro fator que dificulta muitíssimo é aquela sistemática de dupla notificação. Primeiro, o réu é chamado para apresentar uma defesa prévia, só então o juiz faz a admissibilidade da petição inicial e ele precisa ser citado pessoalmente de novo, né? Essa citação muitas vezes é tormentosa, porque nos polos da ação você vai encontrar ali empresas fantasmas que participaram ali do esquema, né, da improbidade, e aí você não consegue encontrar as empresas porque afinal não existem, ou pessoas que na verdade são laranjas, que você não consegue a localização. Então perde-se muito tempo nessa primeira etapa de comunicação, e quando efetivamente se chega na fase probatória, já não tem muita prova a se colher, o material, os vestígios já não existem. Se é uma improbidade, diga respeito, por exemplo, a uma licitação envolvendo construção de rodovias, uso de material inadequado, não há como se fazer uma perícia ali, porque já houve inúmeras outras reformas naquela pista que inviabilizaram o cenário, né? Então, é um pouco frustrante, sim, né, conduzir essas ações sem obter um resultado que seja palpável. Então, eu vejo com muita simpatia essa tendência de abrir-se, né, abrir o nosso sistema para modelos mais negociais, a exemplo do que já vinha ocorrendo no próprio direito penal, onde
né, o paradigma da indisponibilidade do interesse era ainda mais forte que no âmbito civil, mas se lá, né, desde a Lei 9.099, aquelas possibilidades de transação, de suspensão condicional do processo, né, passando pelas experiências mais recentes de colaboração premiada, que surgiu, a exemplo desse cenário aqui, né, dos acordos de não persecução civil, surgiu também sem muita base legal. Havia autorização para se fazer a delação premiada, mas não se tinham os parâmetros, de modo que cada juiz ali fazia do seu jeito, né? E mais recentemente foi que, com a lei das organizações criminosas, que a legislação trouxe alguns parâmetros um pouco mais palpáveis, e isso potencializou o instrumento, deu mais segurança, deu confiabilidade, né? As pessoas ali que aderiam a colaboração premiada se sentiam mais seguras de ter os seus benefícios, ao final, reconhecidos, né? E o resultado prático se vê a olho nu, né? Os resultados da Lava Jato se devem muito à utilização desse instrumento. E no âmbito civil também houve uma expansão rumo a esse modelo mais negocial, antes mesmo dos acordos de leniência estabelecidos na lei anticorrupção. Você já tinha um modelo de acordo de leniência, de programas de leniência, na lei do Sistema de Defesa da Concorrência, a lei do CAD, e isso, salvo engano, de 2011. Então, era um modelo que vinha evoluindo, caminhando, né, para essa sistemática de negociação, um modelo mais liberal, onde se confia às partes envolvidas, né, a apuração ali, a definição das suas responsabilidades e a aceitação, né, de algumas sanções. Ocorre que a lei de improbidade trazia, né, no seu artigo 17, parágrafo 1º, a vedação expressa à transação, fruto de uma época em que, repito, a ideia de indisponibilidade de interesse público constituía um óbice a qualquer tipo de transação, de negociação, né, uma ideia que, como eu disse, foi cedendo ao longo do tempo. E quando veio, principalmente, a lei anticorrupção, estabelecendo um acordo de leniência, surgiu uma situação paradoxal, né? Imagine-se uma empresa que se valeu de corrupção de agentes públicos para oferir benefícios indevidos, causar lesão à administração. Ela tinha à sua disposição um instrumento previsto na lei anticorrupção, que era o acordo de leniência, e com isso ela conseguia se livrar das sanções mais graves, haveria de ressarcir o prejuízo causado, mas, enfim, as sanções eram abrandadas pela legislação, sendo que ela não tinha a possibilidade de ter um tratamento semelhante no regime de improbidade. A lei anticorrupção expressamente ressalvava as sanções da improbidade administrativa, e a lei de improbidade administrativa mantinha a regra específica lá da transação. Muitos autores escreveram sobre isso, propondo, não é, um diálogo de fontes, de modo a se considerar tacitamente revogada essa proibição total de transação na improbidade administrativa, mas as cortes se mantiveram, principalmente o STJ, né, se manteve firme na literalidade da lei, criando essa situação um pouco esdrúxula, né? Como é que uma empresa iria fazer um acordo de leniência, se safar das sanções da lei anticorrupção, mas ficando vulnerável a receber sanções tão graves quanto como beneficiária, como uma empresa que recebeu um benefício indevido a ser responsabilizada numa ação de improbidade. Então, gerava uma situação muito complicada, a ponto de o CNMP, né, ter editado uma resolução, a 179 de 2017, fazendo essa interpretação da derrogação tácita do artigo 17, parágrafo 1º da lei de improbidade, né, mas que, repito, objeto de extrema polêmica, muita polêmica, o STJ, com jurisprudência recente, dizendo que não, a improbidade havia a vedação expressa, portanto, não se permitia a transação. E agora veio, né, efetivamente, o pacote da chamada lei anticrime trouxe a previsão a possibilidade de acordo também na ação de improbidade, mas como os meus colegas que me antecederam já explicaram, ao mesmo tempo em que ela revoga a proibição de transação, ou seja, passa a permitir, em tese, a possibilidade de transação. Cria o acordo de não persecução, que pode se dar previamente ao processo, pode se dar no curso do processo, e já respondendo aqui a uma das perguntas do doutor Leidomar, eu penso que aquele prazo de 90 dias, durante o qual pode se pedir a suspensão, né, antes do prazo de resposta, eu penso que ele não constitui um termo final definitivo
né, para a propositura de uma transação. Eu penso que ela comporta, em momentos mais adiante, obviamente fazendo-se a ponderação, né, a depender de quão avançado esteja, né, o processo, isso obviamente influenciará nos termos do acordo, né, a quantidade das sanções, enfim. Mas essa lei, ao tempo em que ela representa um avanço, ao permitir essa negociação, algo que poderá trazer mais eficácia, né, que poderá permitir ao Ministério Público que centre seus esforços nas outras ações, resolvendo mais facilmente essas, em que a prova está mais bem colhida, ou que você vê uma disposição de determinados agentes envolvidos na prática ímproba para colaborar, enfim, não despende recurso com esses temas, foca nas outras que são mais complexas. Então, eu vejo como um instrumento assim, muito positivo, mas, ao mesmo tempo, repito, que a lei afastou a proibição de vedação, e nisso constituiu um avanço, ao ter o seu artigo 17A vetado pelo presidente da República, e aí eu faço só uma ressalva, o veto ao 17A não foi fruto de manifestação do Ministério da Justiça, foi da AGU, está expresso nas razões de veto, né? E o motivo é que o artigo 17A conferiria legitimidade para propor o acordo de não persecução apenas ao Ministério Público, e nisso a advocacia pública via, né, um tratamento inadequado, já que o ente público é colegitimado para a ação de improbidade. Essa, pelo menos, foi a razão apontada para o veto, né, acolhendo-se, portanto, um pronunciamento da Advocacia Geral da União. Mas, ao vetar esse dispositivo, que era aquele que trazia os parâmetros mínimos, elementos processuais, alguns critérios, né, para dar alguma racionalidade, alguma sistematicidade, a lei acabou ficando extremamente omissa. E aí eu tenho que concordar com a crítica que foi feita, acho, por todos, né, do doutor Rodrigo, de uma maneira mais enfática, de que isso gera uma situação de grande insegurança, né, falta, sim, elementos muito básicos. Eu compreendo que cada Ministério Público esteja, neste momento, tentando traçar parâmetros mínimos, né? O pior dos cenários seria não ter nada e cada promotor, cada procurador da República fazer como bem entendesse, né? Ter alguns parâmetros mínimos no âmbito de cada Ministério Público é uma solução ruim, mas não tão ruim quanto não ter nada. E penso que mais cedo ou mais tarde, talvez o CNMP assuma para si, enquanto não houver lei, né, essa missão de dar alguma sistematicidade. Não estou dizendo que seja ideal, não, doutor Rodrigo. Acho que não é bom, num tema dessa magnitude, com os impactos que uma sanção de improbidade pode trazer à vida de um cidadão, ter essa fragilidade normativa, né, tendo que vir de um conselho que não teria propriamente essa função. Né, mas acho que é o que se pode fazer diante dessa situação de vácuo. Né? Na verdade, o que se deve fazer, na minha opinião, é tentar buscar nesses outros instrumentos legislativos, na lei anticorrupção, na lei do sistema de defesa da concorrência, na própria legislação penal, o que for aproveitável, o que puder ser adaptado, meio que como que a criar uma espécie de microsistema de modelo negocial de direito sancionatório. Talvez essa fosse a solução legislativa mais adequada, mais bem desenhada, né? Nós tivéssemos um modelo único, né, até porque as repercussões de um fato ilícito, ele pode muitas vezes se dar, e normalmente ele vai se dar nessas diversas esferas de responsabilidade, na esfera penal, na esfera civil, na esfera administrativa e disciplinar. Então, era conveniente que os parâmetros fossem assemelhados, claro, com alguns ajustes, a depender ali da natureza da sanção, enfim, né? O penal vai ter alguma particularidade, o civil e tal, mas que o desenho maior a moldura fosse única, para que gerasse uma segurança, para que a pessoa que aderisse a um desses modelos soubesse que, olha, eu estou aderindo de maneira uniforme para todas as minhas responsabilidades, para não correr o risco de eu assumir aqui um fato numa ação de improbidade, ter que reconhecer, e amanhã está sendo processado criminalmente por aquele mesmo fato, porque supostamente o acordo não afetava, não gerava a imunidade, ou não gerava algum tipo de benefício em termos penais. Né? Esse cenário é de insegurança, e quanto mais seguro, melhor, não só para as pessoas, mas para o sistema. Né? É conveniente que o sistema estimule
o agente a aderir e, para tanto, ele tenderá a não fazer se não tiver ali a garantia de que terá os benefícios esperados, né? Tem algumas questões que também eu gostaria de tratar, né? Uma é sobre essa questão de quem poderia formalizar o acordo. Pela lei, a lei diz quase nada, né? Diz só que é possível ter o acordo. Quem pode propor? Porque realmente a legitimidade para propor a ação de improbidade é do Ministério Público e é da pessoa jurídica que sofreu a lesão. Quando a pessoa jurídica que sofreu a lesão ingressa com a ação, o Ministério Público participa na condição de custos leves. Quando é o Ministério Público que ingressa com a ação, a entidade é chamada para se pronunciar, pode ou não assumir ali a posição de autor, pode simplesmente dizer que não tem interesse, enfim. Quem poderia propor esse acordo? É uma questão que se repete também no âmbito da leniência, né? As disputas, por exemplo, em torno do Ministério Público, da Controladoria Geral, que é a quem a lei atribui a responsabilidade de propor acordo de leniência, né? O próprio TCU, muitas vezes, se vê um pouco de lado em relação a isso. Talvez fosse o ideal criar uma espécie de câmara que, com a presença desses diversos colegitimados, pudessem deliberar sobre a conveniência ou não de propor o acordo, né? Um outro ponto é qual o papel do juiz na análise desse acordo, né? O acordo que é feito ali já no curso do processo, o que é que caberia ao juiz avaliar, o que é que ele poderia se indicar daquele acordo? Eu penso que a gente teria que, como regra, respeitar a natureza negocial, é um instituto de natureza liberal, portanto, é algo que está mais situado na autonomia da vontade ali dos envolvidos. Então, eu acho que o juiz não poderia simplesmente querer revisar todos os elementos que levaram ali à formulação do acordo, né, como se ele tivesse ali a suspeitar da incapacidade do Ministério Público de defender o interesse público e do envolvido ali de defender seus próprios interesses. Mas há algum limite, né? Eu penso que em determinadas circunstâncias em que, por exemplo, é evidenciada a ausência de justa causa. Acho que Rodrigo e Vicente tocaram um pouco nisso, né? Imagine um investigado aí do terceiro, quarto, quinto escalão que esteja envolvido numa improbidade, uma pessoa que não tem um conhecimento, não tem um discernimento, talvez até mesmo um laranja, ou um servidor mesmo subalterno que está sujeito a pressões por parte de seus superiores e pouca influência tiver ali, acabem aceitando, né, por pressão, por receio, um acordo desse. Penso que numa circunstância dessa, o juiz poderia investigar, aliás, deveria investigar uma justa causa mínima. Assim, existe alguma consistência para o Ministério Público ou a pessoa jurídica, enfim, imputar essa responsabilidade para aquela pessoa, ou ela simplesmente aderiu porque foi pressionada, estava mal assessorada juridicamente. Então, eu acho que a presença da justa causa é um dos elementos que o juiz deveria avaliar quando da homologação de um acordo, né? Até porque caberia a ele rejeitar a petição inicial se entender que ali não tem os fundamentos mínimos a autorizar a instauração de uma ação de improbidade. E da mesma forma, quando notoriamente se evidenciasse um desatendimento ao interesse público, vamos pensar aqui num acordo que foi proposto, mas em que a pessoa acusada ali não assume a responsabilidade ou não se afasta efetivamente ali da prática daqueles delitos, ou não apresenta provas ou elementos que facilitem a investigação e a apuração da responsabilidade de outros agentes envolvidos na prática criminosa, ou tampouco colabore para a recuperação dos valores. Vamos dizer que ele simplesmente teve ali um acordo graciosamente oferecido, né? Não que isso vá ser a regra, longe disso. Eu acho que são circunstâncias muito excepcionais e acho que só nessa excepcionalidade é que se autorizaria o juiz investigar um pouco mais o respeito aí o atendimento ao interesse público. A princípio, é de se presumir que tanto o Ministério Público quanto a pessoa jurídica é capaz de avaliar isso, talvez até melhor do que o juiz. Mas penso que há de se deixar uma margem residual para que o juiz possa fazer esse tipo de avaliação, né? Que se daria, repito, tanto no prestígio da posição do investigado, para que ele não se submeta a um acordo numa condição muito desvantajosa para ele, em que ele sequer merecesse a qualquer tipo de apuração, de responsabilização, como também
ao próprio interesse público, num caso de um acordo evidentemente gracioso, sem nenhum benefício ali à administração. Só para terminar, eu sei que já, inclusive, esgotei meu tempo, existem 2 projetos de lei em tramitação na Câmara, pelo menos 2, tratando dessa temática. Um é o PL 10.887, de 2018, da Câmara dos Deputados, mas que pouca coisa traz, na verdade, o regramento dele é praticamente aquele que foi vetado, né? Na verdade, os dispositivos são praticamente aqueles do 17A que foram vetados, né, quando da aprovação do pacote anticrime, e o outro, aí sim, um projeto que a gente vê que foi mais bem estudado, mais bem avaliado, com vários critérios, que eu achei assim, bem mais interessante, é o PL 3.359 de 2019, que está no Senado. Talvez esse seja um bom ponto de partida para que a gente possa estabelecer critérios mais seguros, parâmetros uniformizadores e que dê, repito, essa segurança que é boa não só para as instituições públicas, mas também para os próprios indivíduos que eventualmente venham se socorrer desse instituto do acordo. Fico aqui à disposição para os debates, para perguntas, e agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estar. Doutor Leonardo, muito obrigado, muito claro, muito preciso, como sempre, tocando nos pontos essenciais aqui do debate. O Leidomar, no começo, fez alguns levantamentos, né? Levantou algumas coisas, tipo, existem sanções na improbidade que seriam indisponíveis, como, por exemplo, a suspensão dos direitos políticos, ou seja, podia fazer um acordo e a pessoa, não, eu concordo ficar com os direitos políticos suspensos por um determinado prazo. É possível fazer isso? Afastamento de cargo, né? Ou seja, a pessoa poderia transigir nesse sentido, afastamento de cargo, né? As questões pecuniárias são tranquilas, né? Com relação a ressarcimento de dano, isso poderia haver uma composição, até a questão mesmo das multas, né? Poderia ser objeto de composição, como o doutor Rodrigo falou, as multas podem chegar até 3 vezes, né, o valor do dano, isso poderia ser objeto de negociação, mas me parece que o doutor Leidomar levantou essas questões, né, doutor Leidomar? Quer falar um pouquinho sobre elas, sobre a questão da sanção política, né? Ok, Leonardo. Eu tinha até anotado aqui, por um lapso apressado aqui, vendo o tempo correr, não tratei. Mas, de fato, né, o doutor Leidomar pergunta, né, se era possível haver transação, se a pessoa poderia aceitar uma sanção dessas, das mais graves, né, a perda do cargo, da função pública, a suspensão dos direitos políticos. Eu respondo afirmativamente, salvo se a lei trouxesse uma vedação expressa. Né? Se, no âmbito penal, a pessoa pode concordar até em abrir mão da sua liberdade de locomoção, né, aceitando uma pena restritiva de liberdade, eu penso que não haveria um óbice intransponível para que ela, em primeiro lugar, perdesse a função pública. Ela pode pedir exoneração do cargo, né? Então, ainda mais se ele for comissionado, né? Ainda mais se for comissionado, né? Mas mesmo um cargo efetivo. Se ela quiser, ele pode sair. Então, eu acho que está no campo da disponibilidade. E a suspensão dos direitos políticos, eu trabalharia dentro dessa lógica de que se ele pode, inclusive, né, reconhecendo, né, a vantagem, na sua perspectiva, ele pode aceitar uma pena restritiva de liberdade, que é da mais severa das sanções, ele poderia aceitar o menos também a suspensão dos direitos políticos, né? Até porque é uma das sanções que estão previstas, né? Cabível, inclusive, para aquelas do artigo 11, que são sanções, digamos, seriam mais as infrações mais suaves, em virtude de violação a um princípio. Mesmo nesse caso, a legislação prevê a suspensão dos direitos políticos, então penso que estaria, sim, é uma carta na mesa a ser objeto de livre negociação. Leidomar, quer falar alguma coisa aí sobre isso? Sim. Primeiro, só gostaria, assim, de dizer ao doutor Rodrigo Shoa, né? Eu acho que o direito ele é dialético, né? Essencialmente dialético, e a construção ela vem pela dialética, né? Muitas vezes pelo embate, pelo debate, isso é salutar. E a possibilidade de crescimento justamente quando nós divergimos, mas é na divergência que podemos também construir, né, o consenso. Doutor Alessandro, eu elenco aqui no meu livro, né, fazer agora vender o peixe,
Esse aqui é o livro Solução Consensual na Improbidade Administrativa, Acordo de Não Persecução Civil, que foi fruto de tema já defendido por mim antes da lei, né, do pacote anticrime, lá em 2017. Eu já defendi essa possibilidade de solução consensual, que teve agora o nosso grande mestre lá, nosso professor lá do mestrado, doutor Alessandro, como meu orientador. Então, eu elenco aqui no livro, como você bem colocou, as sanções, eu acho que não resta em termos de ressarcimento, né, o ressarcimento tem que ser integral. Agora, no que pertine algumas sanções: suspensão de direitos políticos, perca da função pública, renúncia à candidatura e a inelegibilidade. Nós sabemos que a condenação por ato de improbidade administrativa, ela incide na inelegibilidade lá prevista na Lei Complementar 64/90, né? Lá no artigo 1º, inciso 1, a linha L da Lei Complementar 64/90. Só que o que se questiona é o seguinte, que tanto suspensão de direitos políticos, perca do cargo ou da função pública e a inelegibilidade só deveriam acontecer após o trânsito em julgado da ação de improbidade, né? E aí vem essa grande questão. É possível incluir cláusulas, né, no ANPC, no Acordo de Não Persecução Civil, prevendo suspensão de direitos políticos, perca da função pública, renúncia à candidatura e também um certo prazo em que o agente ímprobo ficaria inelegível? Então, eu comungo aí do entendimento do doutor Leonardo Rezende e defendo aqui no livro que sim, né? Eu acredito muito, por isso que eu sou esperançoso e defendo o acordo, não é? Porque é uma possibilidade do Ministério Público, dos advogados, das próprias partes construírem consensos, né, naquilo que se afigura, que se revela naquele caso concreto mais vantajoso para ambas as partes. No mestrado nós discutimos muito, doutor Alessandro, a questão do ganha-perde, né, para o ganha-ganha. Quer dizer, uma demanda judicial, alguém ganha, outro perde sempre. Às vezes, no acordo, não. Ambos podem sair vitoriosos e mais satisfeitos no sentido de apaziguamento, não só de resolutividade, não só da demanda, como também do próprio espírito, da própria alma, né, da sua própria consciência. Então, eu entendo possível, que é bastante razoável a inclusão, em determinados casos, mas sempre, né, de suspensão de direitos políticos, perca da função pública, renúncia à candidatura e um prazo também para que o agente ímprobo se torne, fique inelegível. Tudo isso, se ele concordar, eu acho que isso é possivelmente perfeito, mesmo em face da previsibilidade, tanto do artigo 15, né, da Constituição Federal, como do artigo 20 da Lei 8.429, que prevê o trânsito em julgado para a incidência dessas sanções, certo? Agora, o que eu tenho visto também, doutor Rodrigo, é que muitos advogados, ou alguns advogados, têm procurado, a iniciativa tem partido da própria parte, né? Apesar de que o entendimento é que o ANPC não é um direito público subjetivo, o Ministério Público não é obrigado a oferecer acordo de não persecução civil, se entender que não é cabível, que não é mais vantajoso para o interesse público, ele não oferece, né? Como também o autor, né, quem está respondendo pelo ato, também não é obrigado a aceitar eventual proposta. Isso é muito livre. Agora, eu vejo como um fator positivo a construção. E pode ser vantajoso, por exemplo, porque a lei de improbidade prevê como sanção a ser aplicada pelo juiz a perca do cargo. Então, a pessoa pode, para prevenir ou evitar essa perca do cargo numa eventual condenação, né, numa sentença condenatória, fazer um acordo de ressarcir o erário e mais alguma daquelas sanções que não a perca do cargo que ele poderia vir sofrer no futuro. Então, é vantajoso também, tanto economicamente, eu vejo, porque às vezes se gasta muito dinheiro em honorários advocatícios, em tempo, em deslocamento, né, em ações que demoram anos e há um custo, né, em tudo isso, tanto não só para a parte, como também para todo o judiciário. Então, concluindo, doutor Alessandro, eu vejo como possibilidade, são os temas mais polêmicos hoje, que é essa questão da suspensão de direitos políticos, perca da função pública, renúncia à candidatura, né, durante um certo tempo, e também a inelegibilidade. Mas vejo como possível. Eu só queria registrar que o Ministério Público do Estado do Ceará é protagonista, sim,
Os promotores têm feito um trabalho brilhante, incisivo, aguerrido no combate à corrupção que campeia nesses nossos municípios. E o que me preocupa não é o choro dos corruptos, não. O que me preocupa é o choro dos pobres, dos miseráveis, dos vulneráveis, dos que estão sem saúde de qualidade, sem dignidade na educação, sem moradia digna. Isso é o que preocupa o Ministério Público no combate veemente, incisivo, e iremos continuar. É só ver as ações que estão sendo desenvolvidas, não é, de tantas ações que tem como principal agente a Procap e os promotores distribuídos no estado do Ceará, que sem eles a situação seria bem, e eu asseguro, bem pior. Obrigado, doutor Leidomar. Tem uma questão também, aqui para finalizar, viu? Nós já estamos estourando aqui o tempo, mas teve uma questão também que foi levantada pelo doutor Leonardo, que é com relação à formalização e de quem propõe o acordo, né? De quem é que vai propor o acordo. Eu entendo que essa proposta de acordo, eu já recebi proposta de acordo do investigado, do réu. Então, através do seu advogado, o demandado, ou às vezes até só investigado, vai ao Ministério Público e propõe um acordo. Acontece muito em crimes, tem acontecido muito em crimes e atos de improbidade, né, correlatos, nas contratações, em procedimentos licitatórios. Teve uma questão importante também, que é a questão da confissão. Foi o doutor Vicente que levantou isso. Seria necessária a confissão, né? Seria necessário que a pessoa confessasse um ato de improbidade para poder, a partir daí, ser feito o acordo. Eu entendo que não. E, inclusive, ontem nós discutimos muito essa questão da confissão nos acordos de não persecução penal, porque a lei estabelece essa exigência. Eu acho que essa exigência para os acordos de não persecução civil não pode ser estendida por analogia, porque é uma circunstância que limita o acordo, e ao limitar o acordo, limita a defesa, inclusive. Ou seja, o acordo pode ser um instrumento de defesa, até, para que o processo não seja desencadeado. Então, eu acredito que é uma limitação na disponibilidade para o acordo do próprio demandado, e isso seria uma limitação no exercício da sua defesa, vendo o acordo como um instrumento também de defesa, né? Também de defesa. Então, tem todas essas questões muito polêmicas, questões muito relevantes. A intenção aqui da ESA e do IBGCOM é discutir tudo isso, tentar, através da difusão do conhecimento, criar uma nova mentalidade que possa fazer com que advogados, membros do Ministério Público, juízes, defensores públicos entendam que existe um direito negocial e que esse direito negocial se estende, inclusive, às ações de improbidade administrativa e, como nós vimos ontem, às ações penais. Então, é uma nova possibilidade de resolver conflitos penais e conflitos não penais na seara da improbidade, e que talvez estejam ainda muito incipientes, ou seja, tanto o Ministério Público, Defensoria, Advocacia não tenha se alertado para essa possibilidade, não estejam ainda praticando tanto isso, e o Judiciário também, doutor Leonardo, não está recebendo esses acordos para a devida homologação. Eu lembro, viu, Leidomar, que quando a gente estava no processo lá de elaboração da dissertação, né, nós tínhamos que enfrentar esse ponto, porque naquela época não tinha lei, né? Então nós tínhamos que justificar que a Constituição autorizava essa negociação, tínhamos que justificar que essa negociação era boa para o interesse público, ou seja, que era melhor para o interesse público proceder a essa negociação e não ajuizar a ação de improbidade, e tínhamos que demonstrar também que aquela resolução do Conselho Nacional do Ministério Público retirava o seu fundamento de validade diretamente da própria Constituição. Eu sei que é um tema polêmico, o doutor Rodrigo até tocou nisso, eu sei que é um tema muito polêmico, mas nós construímos uma argumentação nesse sentido, né, Leidomar? O seu trabalho aí no seu livro, essa argumentação está construída. Então, eu acho que vamos promover outros eventos específicos sobre esses pontos, né? Tratar de casos concretos, que é muito importante, à medida que esses casos vão se avolumando, à medida que esses acordos vão sendo feitos, né? Então, eu acredito que a finalidade aqui é atingida, ou seja, discutimos aqui amplamente o cenário da improbidade, discutimos a possibilidade de negociação nas ações de improbidade, discutimos alguns pontos polêmicos importantes
E eu acho que, desta forma, despertamos em todos, né, o interesse pelo tema, sobre essa nova possibilidade. Eu tenho certeza que advogados que estão assistindo agora e que têm clientes, que estão cuidando de casos de improbidade, poderão, então, começar a pensar nessa possibilidade de ir ao Ministério Público, fazer acordos, né, propor acordos. Tem um probleminha também, viu, doutor Leonardo, que é a questão da pessoa jurídica de direito público. Vamos imaginar que eu faça um acordo de não persecução civil na improbidade e que envolva ressarcimento do dano. Só que o patrimônio lesado não é do Ministério Público. O patrimônio lesado é da União, no caso do Ministério Público Federal, ou de uma entidade federal. E aí, se aquela pessoa jurídica de direito público não estiver no acordo, ela poderá ajuizar uma improbidade? Então, aquela ideia da Câmara, né, de todos estarem juntos para fechar todas as possibilidades e a parte ter a segurança de que está protegida no acordo contra a ação de qualquer um dos colegitimados, é muito importante, né? Então, é uma ideia muito boa de trabalhar nessa perspectiva. Então, meus caros, eu acho que estamos aqui caminhando para 9 horas da noite. Quero agradecer a cada um de vocês, Leidomar, Vicente, Leonardo, Rodrigo. Quero agradecer a todos que ficaram aqui conosco, acompanhando a discussão sobre esse tema tão relevante. Quero agradecer mais uma vez à Escola Superior da Advocacia, a ESA, Alexandre, eu queria fazer umas considerações. Tá bom, então pode fazer, Rodrigo. Desculpe, eu pensei que... Sem pode problema. fazer, fica à vontade. Sem problema. Não, fica à vontade. Eu quero aqui agradecer e, principalmente, a minha alegria em conhecer o Leidomar e o Vicente, o que se revelou nesse encontro aqui, ideias muitas vezes convergentes, outras divergentes, que eu constatei aqui é uma reunião de pessoas absurdamente inteligentes. O Leonardo é uma das pessoas mais inteligentes do mundo. O Alexandre eu já conheci de muitos anos, não conheci o Leidomar, sim. Mas, principalmente, pessoas absolutamente vocacionadas. O Alexandre já tem toda uma história. O Leidomar aqui mostrou a sua garra de MP. O Vicente, com a sua colocação garantista, se aproximando muito mais das minhas colocações. E o Leonardo, que é tão novo, mas já tem tanta experiência. O que eu quero aqui que todos constatem é que, por vocês também serem absurdamente inteligentes, o céu é o limite para a interpretação do parágrafo 17. A alternativa que nós temos, já tivemos um precedente histórico. Foi quando o Conselho Federal da OAB, com o Roberto Busato, no governo Lula, e pela presidência do ministro Supremo Nelson Jobim, fez a emenda 45 da reforma do Judiciário, foi inclusive o primeiro grito de independência à Defensoria Pública, no artigo 134, parágrafo 1, da sua autonomia administrativa e financeira, foi o primeiro grito de independência da Defensoria Pública. Depois a emenda 80 iria traçar contornos muito maiores, e hoje a Defensoria Pública está adquirindo um protagonismo e está superando em vários aspectos o próprio Ministério Público. E o que eu quero aqui é dizer que, se houve esse precedente, pode haver outro. Nós estamos com bons conselheiros federais da OAB, e temos a liderança do Alexandre com o Instituto, da qual ele participa, e há necessidade, portanto, assim como foi feita a PEC, que resultou na emenda 45, assim como o Ministério Público Federal, na Lava Jato, liderou a propositura do projeto que resultou num pacote de crime, assuma a liderança que vocês têm, Leonardo, incontestável no Judiciário, Alexandre, Leidomar, com uma obra dessa, que eu já ouvi tanto falar, e o Vicente, com uma aula de absoluto bom senso. Tenham um encontro, façam pressão, sejam enfáticos, me convidem também. Façamos um novo pacto republicano para tentar melhorar isso. Eu não quero ficar discutindo que o céu é o limite, ou que, por colocações de vocês muito inteligentes, é o limite da imaginação. Temos que voltar ao que foi feito antes. O encontro de instituições divergentes, a convergência delas é absolutamente salutar. Podemos propor e devemos propor alterações para o que nós temos.
O que era péssimo, hoje é muito ruim. Esse muito ruim pode se tornar, como o Vicente colocou, algo muito bom. Esse é o apelo que eu faço. Muito obrigado e desculpem pela intromissão. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver. Perfeito. Rodrigo, muito bem. Nós estamos tentando somar esforços mesmo, discutir o tema, criar uma rede e difundir discussões sobre isso para chegarmos mesmo numa aplicação adequada, correta do Instituto. Tanto o acordo de não persecução penal como o acordo de não persecução civil, os dois acordos, eles empoderam as instituições. E as instituições têm que exercer esse poder de forma muito legítima para que ela possa tirar daí a sua credibilidade perante a sociedade para fazer esses acordos, né? Senão, não vai adiantar de nada. E aí nós contamos com a advocacia, por isso aqui a contribuição da ESA é muito positiva, contamos com o Ministério Público, a Defensoria e com o próprio Poder Judiciário, todos juntos, trabalhando essa temática, acho que chegaremos lá. Meus caros, querem se despedir? Querem falar mais alguma coisa? Leidomar, por favor, depois se comunique com o Eduardo Pragmácio para você me dar o seu livro de presente. Certeza, doutor. Autografado. Ok? Leonardo? Vou me despedir mesmo, agradecer e esperar que os debates realmente que frutifiquem. Muito obrigado. Obrigado, mais uma vez, doutor Leonardo, por atender o convite do IBGCon. Doutor Vicente, muito obrigado. A todos que estão nos assistindo. Obrigado. Ok, a todos que estão nos assistindo nesse momento, nós encerramos aqui o nosso evento. Espero que todos tenham gostado, que possa ter contribuído para o aperfeiçoamento profissional daqueles que tiveram interesse em assistir. E aguardem, porque no começo de dezembro, o IBGCon, junto com a ESA, vai também promover um outro evento sobre negociação jurídica com 3 dias de palestra. Então, boa noite a todos. Está encerrado nesse momento. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Parabéns. Tchau, tchau.